Nesta filmagem enviada por Jason, algo acontece que, se não fosse pego na câmera do painel, você não acreditaria. Era por volta de 1 da manhã, e Jason estava a caminho do que ele pensava que ia ser a casa de uma mulher que ele conheceu em um aplicativo de namoro. A pessoa deu a Jason seu endereço pelo app e não trocaram números. Depois de colocar o endereço em seu telefone, ele percebeu que não era só o endereço a 20 minutos, mas também ficava em um lado menos desejável da cidade, contra sua vontade. Ele entrou em seu carro sem pensar muito para ir para o determinado endereço que estava em um beco sem saída. Depois, entrando no beco, ele percebeu que todas as 3 casas estavam com luzes apagadas. E quando ele tentou mandar uma mensagem para a garota que ele havia correspondido no aplicativo, ela não respondeu, o que significa que pode ter sido uma trollagem ou brincadeira. E então ele virou o carro para sair. E quando ele estava saindo do beco, ele notou alguém na calçada saindo para a rua. Imediatamente ele tranca as portas e desacelera. Essa é a filmagem capturada na câmera do painel. A filmagem está meio pixelada, então é difícil distinguir alguns dos detalhes. Mas basicamente o que aconteceu foi que Jason desacelerou quando viu um mascarado andando no meio da rua, imediatamente sabendo que algo estava errado, porque não havia nada em volta, exceto uma rodovia movimentada. Então ele trava sua porta e para o carro, quando o mascarado está diretamente à sua frente. Então, a pessoa mascarada alcança seu bolso e pega uma arma, que é um pouco difícil de ver no vídeo devido à iluminação, e começa a correr em direção à porta do lado do motorista. Jason imediatamente pisa no acelerador e passa pelo homem, que então tenta abrir a porta que, felizmente, foi travada apenas alguns segundos antes. É difícil de ver, a menos que você pause e amplie, mas o homem no vídeo estava usando uma máscara sorridente assustadora. O homem não deu nenhum tiro, mas não dá para supor que a arma estava descarregada. Não é tão incomum ouvir sobre pessoas usando armas falsas em cenários como este por aqui. Não é preciso um detetive para colocar as peças juntas que esta foi uma tentativa, através do aplicativo de namoro, para atrair algum desavisado para um beco sem saída, para roubá-lo sobre a mira de uma arma ou pior. De acordo com Jason, o local em que o homem pisou na rua estava fora de vista de todas as casas enquanto corria ao longo de uma cerca longa e arbustos. Jason relatou todo o incidente à polícia, incluindo o endereço fornecido. Jason estava acompanhado de um policial para bater na porta do endereço e perguntar o que havia acontecido. No dia seguinte, uma mulher mais velha, que afirmava morar sozinha, atendeu a porta e ela alegou não ter nada a ver com isso. É muito provável que seja verdade, significando que uma pessoa aleatória simplesmente escolheu esse endereço porque a rua era discreta e escondida. Sem dúvida, um local perfeito para um crime. Felizmente, Jason decidiu não ficar parado e fugir sem saber o que era, porque quem sabe o que poderia ter ocorrido. Em 23 de novembro de 2016, um dia antes do Dia de Ação de Graças, um incêndio começou na chaminé próximo à trilha e às montanhas Great Smoky no Parque Nacional. O incêndio foi provocado por um grupo de crianças brincando com fósforos na floresta e foi alimentado por ventos fortes. As chamas se espalharam por uma área remota com terreno íngreme que tornava o acesso ao fogo difícil para os bombeiros. As equipes passaram 3 dias trabalhando para criar uma área de contenção rebaixada. Helicópteros de montanha sobrevoaram, jogando água para tentar retardar a propagação do fogo. No 4º dia, os ventos aumentaram e o fogo se espalhou, mas o chefe dos bombeiros de Gatlinburg disse que as projeções não mostraram nenhuma ameaça imediata para a cidade. Tempo seco e ventos extremos fizeram o fogo crescer rapidamente naquela noite. Rajadas de vento de até 140 km por hora enviaram faíscas voando em Gatlinburg, causando estragos na cidade e comunidades vizinhas. Funcionários relataram que o alerta de evacuação foi enviado para seus telefones, mas muitos moradores disseram que nunca receberam nenhum alerta. 14 pessoas foram mortas e 191 pessoas ficaram feridas. As chamas destruíram quase 2.500 casas e deixaram cerca de 2 bilhões de dólares em danos. O morador Michael Luciano gravou a horrível fuga descendo a montanha. We'll get out of it. Hit the gas. I can't see. You can see. Why is every cabin on fire?
fuck? Oh, I don't know about this. Dude, this started at Natty Branch. We're going the wrong way. What? Oh, God, that was a beautiful cabin, too. Durante a descida, quase todos os chalés são vistos envoltos em chamas. E em vários pontos, os dois homens se viram presos atrás de árvores caídas devido ao fogo. Fuck, go through it. Go through it. I can't. I cannot be stuck. Try it on the left side where these sticks are short, get a running start. Does this motherfucker want to die here? What the f*** is wrong with you? Go! Get the fuck out of here! Em um ponto, também preso pelas árvores, outro motorista que parecia ser um idoso baixou a janela para dizer a Michael que ele não podia ver nada. O idoso acabou puxando o carro para o lado e foi seguindo as luzes traseiras de Michael. Em certos pontos, parecia muito provavelmente que os homens não iriam sair vivos, mas por algum golpe de sorte eles chegaram à área de contenção com apenas pequenos danos ao seu carro. A sorte deles não acabou aí. Sua cabana sobreviveu aos incêndios com muito pouco dano, apesar de sua proximidade ao incêndio. Essa filmagem pode quase fazer você sentir como se estivesse dentro do carro com eles. Obviamente, não pode ser comparado ao medo real de estar no calor sufocante dentro do carro, misturado com tensão da vida ou morte. Nessa filmagem, uma jovem deseja permanecer anônima, então vou me referir a ela como Amanda. Ela tinha acabado de tirar o carro da garagem e começou a ir embora, quando um carro aparece no meio da rua. O carro não estava se movendo, mas não estava com o alerta ligado. Então Amanda esperou por alguns momentos, até que o motorista à frente baixou a janela e esperou ela passar ao lado dele. Então ela fez isso passando o carro e rapidamente percebeu que o carro atrás dela começou a se mover também. O que a princípio não foi muito estranho, mas ficou claro muito em breve que o carro estava seguindo ela, depois que começou a fazer as mesmas voltas que ela fez. Ela começou a fazer o máximo possível de voltas aleatórias e com certeza o carro atrás dela estava a seguindo. Ela então chama seu namorado disfarçadamente e explicou-lhe que alguém estava seguindo-a. Ele a tranquilizou para manter calma e que tudo ficaria bem. Ele disse a ela para dirigir até a delegacia mais próxima. Então ela procurou a delegacia mais próxima e eram poucos quarteirões de distância. O carro atrás dela então virou para o lado oposto, provavelmente porque eles sabiam que ela estava indo para a delegacia. Ainda no telefone com o namorado, ela disse a ele que o carro virou para uma direção diferente. Então o namorado garantiu que ela deveria ficar bem e para ir direto para casa com cuidado. Amanda dirigiu para casa depois disso, o que foi na mesma cidade, então não era para ser uma longa viagem para casa. Ela até verificou se a barra estava limpa antes de estacionar seu carro e entrar, e então entrou em casa. Mas, mais tarde, na noite, ela acordou com um barulho estranho do lado de fora da janela do quarto dela, como se alguém estivesse tentando abri-lo por fora. Uma vez que ela acendeu a lâmpada, o barulho parou. Ela chamou seu pai quando ela percebeu o barulho e imediatamente associou ao veículo que estava seguindo ela mais cedo. Então a família chamou a polícia para registrar uma queixa. O relatório policial mostrou-lhes o trecho de filmagem da câmera do veículo que a seguiu. O veículo pôde ser identificado como uma BMW preta. E perguntaram a Amanda se ela conhecia alguém que possuía uma BMW que poderia querer machucá-la. A única pessoa que ela poderia pensar era um cara chamado Christopher Crea, um cara que ela bloqueou nas redes sociais por assédio obsessivo, que por acaso tinha uma BMW preta. Estes foram os últimos textos que Christopher havia enviado para Amanda antes que ela bloqueasse ele. Christopher conhecia o namorado de Amanda pessoalmente através de amigos em comum e através dessas conexões ele sabia onde ele morava.
Então a ideia de que esse tal de Christopher esperou do lado de fora da casa do namorado da Amanda tornou-se uma possibilidade. Como uma ameaça, o namorado de Amanda enviou uma DM do Instagram para Christopher que ela estava pedindo uma ordem de restrição se ele a incomodasse novamente. Mas sua resposta foi ele agindo confuso e alegando que não tinha feito isso. Se foi atuação ou não é um mistério, mas nada aconteceu de novo na casa da Amanda depois disso. Então, não parece muito absurdo que possa ter sido Christopher, e Christopher nunca mais apareceu. Talvez tenha mudado de cidade ou até de país.